Exercício 1 da lista para provas. Determine a equação do circuito usando as leis de Kirchhoff e calcule a intensidade da corrente que percorre o circuito da figura a seguir. Bom, gente, então nós estamos falando sobre o que aqui? Nós estamos falando sobre as leis de Kirchhoff, tá ok? Bom, primeira coisa aqui é o seguinte. Bom, isso aqui é uma malha, certinho? Nessa malha aqui, nós escolheremos sempre, em todos os exercícios, eu escolherei como sentido da corrente o sentido horário. Tá ok? Então a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, para todos os exercícios que eu farei, terá o sentido horário. Bom, gente, por quê? Para evitar a análise, não é isso? Então o nosso objetivo aqui é evitar a análise das correntes. Nós não queremos fazer isso agora, tá ok? Né? Nós vamos deixar isso aí para quando nós tivermos o resultado, tá certo? Né? Aí nós vamos fazer as considerações sobre o valor que nós obtivemos. Bom, as leis de Kirchhoff. Quais são as leis de Kirchhoff? Bom, vamos ver aqui, ó. Leis de Kirchhoff. Nós temos a lei dos nós, tá certo? Tá aqui a lei dos nós. O que significa a lei dos nós? A corrente de entrada no nó é a soma das correntes de saída. Então, se eu tenho 5 amperes aqui, eu terei do outro lado uma corrente proporcional, tá certo? Né? Dependendo dos elementos do circuito, eu tenho I1, 2 amperes, e 2 eu tenho 3 amperes. Isso vai depender do que? Vai depender dos elementos que eu tenho no circuito. Mas o que eu tenho efetivamente aqui é o seguinte: se entra 5 amperes aqui, sai 2 e aqui sai 3. Se entra 2 amperes de um lado, se entra 3 amperes do outro lado vai sair o quê? 5. Então, você tem aqui uma soma, né? Isso, a corrente de entrada do nó é igual à corrente de saída dos nós. Tá certo, gente? Belezinha? Bom, lei das malhas, lei do circuito, é a segunda lei de Kirchhoff. O que diz a segunda lei de Kirchhoff? A soma das quedas de tensão, a soma das tensões de um circuito é igual a zero. A soma dessas tensões é igual a zero. Gente, nós devemos lembrar aqui o seguinte, né? A definição da diferença de potencial é o trabalho para movimentar uma carga. Gente, o trabalho está relacionado com energia. E a energia, ela se conserva. Então, como a energia se conserva, você não pode gastar mais energia do que você está fornecendo para um circuito. Então, por exemplo, se você fornece 12 volts em um circuito, você só pode gastar 12 volts. Então aqui você tem um gerador de 12 volts. Então aqui você tem um receptor com 5 volts, tá certo? Aqui você tem um resistor que tem uma queda de tensão de 2 volts, não é isso? 2 volts, e aqui você vai ter um outro resistor ou um outro gerador que gasta 5 volts. 12 volts menos 5, menos 2, menos 5 é igual a zero. Tá certo, gente? Porque você forneceu ao circuito uma diferença de potencial, tá certo? Proporcional a essa energia, uma energia proporcional a essa diferença de potencial. Logo, você não pode gastar uma energia maior, né, do que proporcional a essa diferença de potencial. Tá ok, gente? Bom, e como eu disse, se não conhece a direção real da corrente, faça uma escolha arbitrária. Bom, eu já faço a escolha arbitrária diretamente para evitar confusões. Bom, uma última coisa aqui, nós temos que lembrar o seguinte, né? Vamos lembrar do seguinte aqui, né? Quando nós temos uma resistência, nós temos uma queda de tensão. Então, U é igual a menos R
vezes I. Tá certo? Toda vez que eu tenho uma resistência, eu tenho uma queda de tensão menos R vezes I, que é a lei de Ohm. Tá ok? Bom, quando eu tenho um receptor, no receptor, a corrente elétrica ela passa do positivo para o negativo. O positivo é a barra maior e o negativo é a barra menor. Eu tenho uma força contra-eletromotriz, então ela também é negativa. E quando é o gerador, né, ela é positiva. Bom, então vamos fazer o nosso exercício agora aqui, tá certo? Bom, vamos apagar isso aqui, né? Vamos lá, apagando. Cadê a borracha? Isso. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Tá aqui. Minha corrente elétrica está nesse sentido. Tá ok, gente? Né? Vamos lá. Minha corrente elétrica está nesse sentido aqui. Se minha corrente está nesse sentido, eu tenho o seguinte. Vamos ver as minhas quedas de tensão. A corrente elétrica aqui no resistor será o quê? R1 vezes I. Aqui está passando do negativo para o positivo, então eu tenho força eletromotriz. Aqui está passando do positivo para o negativo, eu tenho força contra-eletromotriz. Né? E aqui eu tenho queda de tensão, R2 vezes I, que é a corrente elétrica. A soma de tudo isso aqui tem que dar o quê, gente? Zero. A soma de tudo isso aqui tem que dar zero. Então, olha só. Força eletromotriz, né, menos a força contra-eletromotriz. Deixa eu colocar a linha aqui para a gente lembrar. É isso. Menos a queda de tensão, R2 vezes I, menos a queda de tensão, R1 vezes I, igual a zero. Tá ok? Bom, agora eu vou colocar os valores. Professor, eu poderia fazer isso direto? Poderia, gente, porque é basicamente automático isso daqui, tá certo? Mas eu vou fazer desse jeito, depois eu vou pagar tudo e fazer com vocês de modo automático, né? Então o E vale quanto? Deixa eu colocar uma outra cor. Aqui, ó. O E vale 40. Elinha vale quanto? 10. Menos R2, que é 3 vezes I, menos R1, que é 1 vezes I, igual a zero. Bom, eu quero saber o valor da corrente, tá certo? Bom, eu pedi aqui determinar a equação do circuito, né? Bom, como eu pedi para determinar a equação do circuito, esse será um dos itens da prova, determinar a equação. Então nós temos aqui, ó, o primeiro item. Tá certo? O primeiro item está aqui, ó, a equação. Como é que fica a equação, então? Terminando aqui a equação. Fica 30. 40 menos 10, 30. Menos 4i é igual a zero. Então tá aqui, ó, primeiro item, a equação. Então tá aqui. Já tirou meio ponto na prova. Agora eu quero o quê? Quero a corrente elétrica. Tá aqui, ó, quero a corrente elétrica. Tá aqui a corrente elétrica. Então, vamos resolver a equação, tá certo? Então, 30 menos 4i igual a zero. Então, menos 4i menos 30, i é igual a menos 30 dividido por menos 4. Isso é igual a 7,5 amperes. Tá certo, gente? Então, é basicamente isso, né? Esse aqui é o segundo item, né, do problema, né? O segundo item de um problema da prova. Tá ok, gente? Bom, vamos fazer esse problema de um modo mais direto, tá certo? De uma maneira mais rápida. Dá para fazer de uma maneira mais rápida? Dá. Vamos apagar tudo aqui, ó. Porque nós já temos ideia do que é a corrente elétrica, o que é a queda de tensão, não é isso? Então,
né, posso economizar tutano, né? Posso economizar tutano e fazer o problema de uma maneira mais rápida. Então nós temos aqui o seguinte: a corrente elétrica no sentido horário I, tá certo? Então nós temos o seguinte, vamos fazer aqui agora, né, vamos aplicar a lei de Kirchhoff, a segunda lei de Kirchhoff aqui. Então nós temos menos 1 vezes I. Aqui está passando do negativo para o positivo, então é mais 40. Do positivo para o negativo, então fica menos 10. Aqui, queda de tensão, porque é um resistor, menos 3 vezes I. Bom, então como é que fica a minha equação? A minha equação fica do seguinte, né? 40 menos 10 menos 1I menos 3I igual a 0. 30 menos 4I igual a 0. Olha só como foi mais rápido, tá certo? Bom, agora resolver a equação, né, como nós já fizemos, tá lá, menos 4i igual a 30 e menos 30 dividido por menos 4, né, aqui tem um sinal de menos que eu esqueci, 7,5 amperes. Então o que acontece, gente? Aqui, a minha corrente elétrica deu positiva. Então significa que a direção que eu escolhi está correta. Eu não preciso fazer nenhuma modificação. Tá ok, gente? Então, tá jóia.